sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com propriedades coligativas. Bom, como objetivo dessa aula, nós vamos identificar os fenômenos de volatilidade e pressão de vapor e vamos trabalhar com o PET volume 2, mas a primeira semana. Eu quero já deixar um recadinho para vocês que as demais aulas para englobar todo o PET serão ministradas nas aulas da terceira e da quarta semana de Química no Enem. Então, fiquem atentos a essa aula, pois lá nós vamos trabalhar as demais propriedades coligativas. Hoje nós vamos ver a propriedade coligativa da primeira semana do PET volume 2, ok? Bom, mas afinal de contas, o que são propriedades coligativas? Então, todo líquido puro, ele vai apresentar algumas características específicas dele. Por exemplo, a pressão de vapor, a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura da passagem do estado líquido para o estado de vapor. Nós temos também o ponto de solidificação, ou seja, a passagem do ponto, do líquido para o sólido. E nós temos também a pressão osmótica. Tudo isso é característica de um líquido. Porém, quando a esse líquido acrescentamos um soluto não volátil, ou seja, um soluto que vai interagir com a água, porém ele não vai evaporar, ele não vai competir no processo de evaporação com o seu solvente, ele vai interagir com o líquido ali dentro, então nós temos uma alteração a essas propriedades. Bom, essas propriedades, elas são específicas e vão ser alteradas de acordo com a quantidade de soluto dissolvido nela, ou seja, a quantidade de soluto que for colocado dentro desse líquido puro. E essa quantidade não vai interferir para a gente a natureza dela. Então, eu preciso considerar a quantidade de soluto total. Vamos aqui rapidinho para a gente poder entender isso. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho um líquido num recipiente e aqui dentro, então, eu tenho aquelas 4 propriedades que eu havia citado para vocês, certo? Quando eu acrescento aqui dentro um soluto, eu tenho a alteração justamente dessas propriedades, ok? Esse soluto, ele pode ser, por exemplo, um ácido, ou seja, é um soluto de natureza ácida, ou pode ser um soluto de natureza básica, ou pode ser até mesmo um sal. A natureza do soluto não me importa. O que vai fazer com que essas alterações aqui dentro do líquido sejam maiores ou menores vai ser a quantidade total de soluto. Então, se eu coloquei uma quantidade total de soluto de 3 mols de ácido, ou 3 mols de base, ou 3 mols de um sal, não importa. O que importa é a quantidade total de soluto dissolvido nesse líquido, ok? Então, não importa mais a natureza, o que vai importar para nós agora vai ser a quantidade de soluto. Bom, nós temos 4 propriedades que foram trabalhadas, então, ao longo de cada semana, certo? Elas são a diminuição de pressão de vapor do líquido, que vamos trabalhar hoje nessa aula, o aumento do ponto de ebulição, nós temos também a diminuição do ponto de congelamento e temos ainda o aumento da pressão osmótica do solvente. Então, essas propriedades, esse conjunto dessas propriedades é justamente essas propriedades coligativas. Bom, lembra que eu falei com vocês que não importa muito o tipo de soluto? Lá eu tinha colocado um asterisco. Por quê? Nós precisamos levar em consideração as substâncias que se dissociam ou se ionizam, ou seja, que há uma quebra, há uma formação de íons através delas, quando colocadas em água ou colocadas em outro líquido, em outro solvente. Por quê? Porque isso vai alterar a quantidade total ali dentro.
Nós vamos ver isso mais para frente. Então, comparando uma solução, um soluto molecular com um soluto iônico, nós vamos ter no soluto iônico a quebra ali das ligações e nós vamos ter uma alteração na quantidade total de soluto. Enquanto que na molecular eu não vou ter isso. Vamos desenhar para a gente poder entender melhor? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho, então, aqui, 1 mol de um sal. Então, o sal é o meu soluto, certo? Gente, quando eu falo sal, não é sal de cozinha, não. É a classificação sal, ok? Pode ser qualquer sal. E eu tenho aqui 1 mol de um soluto molecular qualquer. Pode ser aí açúcar, ureia, enfim. Quando eu coloco os dois em água separadamente, o sal, ele vai se desassociar. Então, eu vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Se eu tenho inicialmente 1 mol, eu vou ter 1 mol dos dois. Tá vendo que agora a minha quantidade não é a mesma quantidade inicial? Agora, quando eu tenho um composto molecular que não faz esse fenômeno de desassociar ou ionizar, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente o mesmo composto. Ou seja, o mesmo soluto. Então, a quantidade inicial é a mesma que a quantidade final. Logo, é interessante sabermos qual é a natureza da substância, simplesmente para podermos entender se há ou não a formação de íons e, dessa forma, compreender qual é a quantidade total daquela substância. Bom, vamos imaginar agora a ionização do ácido clorídrico. Então, por definição, né, uma das definições de ácido é que o ácido, quando colocado em água, ele libera H+, certo? Então, vamos pensar. Eu tenho, antes de colocar ele em água, eu tenho HCl, ácido clorídrico. Quando eu coloco ele em água, ele vai se ionizar e vai liberar H+ e Cl-. Ok. Se eu tenho inicialmente 1 mol de HCl, quando eu coloco esse ácido na água, eu vou ter 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-. Logo, eu vou ter um total de molaridade ali dentro é de 2 mols. Então, a quantidade que eu vou ter ali dentro é de 2 mols, ou seja, o dobro da quantidade inicial, ok? Vamos imaginar agora a ionização do ácido sulfúrico, ou seja, o ácido agora ele tem 2 hidrogênios. Lembra que ele tem que liberar esse H+? Então, eu não vou trabalhar aqui com vocês balanceamento de cargas, mas só para vocês terem uma ideia. A molécula, ela está ali neutra, não existe carga. Se eu vou liberar H+, o que vai me restar precisa ter a carga negativa para que juntos eles pudessem ser neutros, ok? Então, olha só. Se eu tinha inicialmente, antes de colocar o ácido na minha água, eu tinha H2SO4, então eu tinha 1 mol dele. Quando eu coloco isso em água, eu vou ter 2H+, e o restante, SO4, 2-. Débora, por que a carga 2-? A carga 2- é porque é para neutralizar as duas cargas positivas dos 2 hidrogênios. Então, se eu tenho esses dois, esse 2 aí na frente refere-se à quantidade. Então, eu tenho 2 mols de hidrogênio e 1 mol de SO4, 2-. Então, se eu tenho 1 mol e 2 mols, eu vou ter, então, um total de 3 mols. Então, repare para você ver que, enquanto em um liberava 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-, nesse eu tenho um total de 3 mols. Então, a natureza não importa, mas você precisa ficar ligado e entender essa questão da ionização ou dissociação, ok? Bom, vamos pensar então agora na glicose. A glicose é um tipo de soluto molecular.
Então, ou seja, é um tipo de soluto que ele não se dissocia, não existe nenhum tipo de quebra dele quando colocado em água, quando colocado em um solvente. Então, dessa forma, a quantidade inicial que eu tenho, se for 1 mol, é exatamente a quantidade final, exatamente como eu fiz para vocês aqui, ok? Acho que ficou mais claro, né? Bom, então vamos diretamente para a propriedade dessa semana. A propriedade é a tonoscopia. O que quer dizer? Que existe uma diminuição na pressão de vapor do líquido em comparado com a pressão de vapor do líquido puro. Então, quando eu acrescento uma quantidade de soluto dentro do líquido, eu vou diminuir a pressão de vapor desse líquido, certo? A pressão máxima de vapor de uma substância é a maior pressão que os seus vapores exercem em uma determinada temperatura. Nós vamos compreender isso melhor. Então, o que é pressão de vapor? Vamos imaginar, então, um sistema fechado. E nesse sistema fechado, nós vamos ter apenas um líquido puro, certo? Então, olha só, eu tenho um sistema fechado e nesse sistema fechado eu tenho apenas o líquido puro, ok? Então, nesse líquido puro só vai haver o quê? As moléculas do líquido, ou seja, as moléculas do meu solvente. Essas moléculas, elas vão se chocarem, certo? O que vai acontecer? A passagem de algumas moléculas para o estado de vapor. Como o sistema é fechado, ele não vai poder escapar para o ambiente. Logo, essa pressão que vai acontecer do vapor sobre o líquido é chamada de pressão de vapor, ok? Então, se a molécula ela passa, quando ela atinge uma saturação, ou seja, quando há um aumento muito grande dessa quantidade de vapor ali nesse sistema fechado, eu vou ter a máxima da pressão de vapor. E aí acontece, então, o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Toda vez que uma molécula, mesmo por choques, passar para o estado de vapor, uma de vapor vai passar para o estado líquido. Então, vai se manter a pressão ali dentro, justamente porque vai haver esse equilíbrio dinâmico. Toda vez que houver uma mudança, há uma outra mudança justamente para fazer esse equilíbrio se manter, ok? Bom, então, na água, né, eu acabei de falar com vocês, e isso também é presente em outros líquidos, existe então a evaporação, porque as moléculas, né, eu não atingi o ponto de ebulição, mas as moléculas, como elas se movimentam, elas começam a se chocar, e nesse choque existe então uma transferência de energia, algumas delas têm energia suficiente para passar para o estado de vapor. Então, nessa imagem aqui, eu trouxe justamente isso. Então, eu tenho aqui moléculas desse solvente, vamos considerar a água, e elas em choque começam a subir nesse sistema fechado, e eu tenho então aqui esse vapor. E a pressão de vapor é a pressão, depois que eu atinjo essa máxima de quantidade de moléculas ali, essa máxima de vapor tem então uma pressão sobre o líquido, ok? Bom, se já em uma solução com soluto não volátil, o que vai acontecer? As moléculas de água agora vão precisar interagir com o meu soluto. Então, o que vai acontecer? As moléculas de água vão interagir com o soluto, então eu não terei mais tantas moléculas livres para poder se chocarem e estarem livres para passar para o estado de vapor, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho agora moléculas interagindo com o meu soluto. Então, as moléculas estão interagindo com o meu soluto e eu não tenho mais tantas moléculas livres para poder passar para o estado de vapor. O que vai acontecer, então? A quantidade de vapor máximo ali vai ser menor. Automaticamente, a pressão de vapor vai ser menor, ok? Então, existe então uma relação. Vamos lá comigo? Existe então uma relação. Se eu aumento a quantidade de soluto, eu diminuo a pressão de vapor. Então, é justamente essa relação que você precisa ter em mente quando for resolver as questões, ok? Então, eu trouxe para vocês aqui duas atividades bem interessantes para podermos trabalhar melhor. Então, a atividade 2 do PET volume 2 está na página 49. A uma dada temperatura,
possui a uma dada temperatura, qual possui a menor pressão de vapor na solução aquosa? E deu as alternativas. Então, primeiramente, o que você precisa saber? Quais dessas alternativas aquele soluto ele vai se dissociar ou ionizar, ok? Então, vamos fazer isso juntos? Então, vamos lá. Então, na letra A, o que ele está falando? Ele está falando justamente de um composto molecular, né? O C12H22O11. Então, entre o A e B, que são o mesmo soluto, o que vai ser, qual que vai alterar mais ali o meu líquido puro? Aquele que tiver maior concentração. Então, entre A e B, ou seja, entre 0,1 mol e 0,2, o maior é 0,2. Então, vamos deixar ele aqui. Então, a letra B, 0,2 mols do soluto. Ok? Letra A a gente já descartou. Letra C, eu tenho HCl. Lembra que o HCl, ele se ioniza? Então, se ele ioniza, a quantidade total é diferente da quantidade inicial. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho? Então, olha só. O HCl, então, ele vai fornecer H+ e Cl-, certo? Qual que é a quantidade inicial? Opa, fiz uma mudança aqui. Então, qual que é a quantidade inicial? 0,1, certo? Então, se eu tinha 0,1 aqui, eu vou ter 0,1 aqui, 0,1 mol aqui. Então, no total, quanto que eu tenho? Eu tenho 0,2 mols. Então, letra C, na verdade, eu tenho 0,2 mols também do soluto. Vamos para a letra D? Letra D, então, nós temos 0,2 mols também de HCl. Então, a mesma situação. Só que agora nós não temos 0,1, nós temos 0,2. Então, 0,2 do HCl, que vai formar 0,2 do H+, e vai formar 0,2 do Cl-. Logo, o meu total é de quanto? Isso mesmo, 0,4. Então, letra D, eu vou ter 0,4 mols do meu soluto. E a letra E, 0,1 de NaOH. NaOH é uma base que também se dissocia. Então, letra E, eu tenho então uma base, certo? Então, vamos colocar aqui 0,1. Então, eu tenho NaOH. Isso em água vai liberar Na+, OH-. Então, eu vou ter aqui 0,1 mol e aqui eu vou ter 0,1 mol, 0,1 mol. O total daqui eu tenho 0,2 mols. Então, letra E, 0,2 mols de soluto. Qual desses aqui tem a maior quantidade? Letra D, né? 0,4 mols. Logo, se eu tenho a maior quantidade de soluto, eu vou ter a menor quantidade de pressão de vapor. Lembra que é inverso? Quanto maior a quantidade de soluto, menor será a pressão de vapor. Gente, por causa do tempo, nós vamos passar rapidamente por essa questão aqui, só para vocês entenderem, tá bom? Então, olha só, na atividade 5 da página 49, nós vamos ter aqui três solutos que são moleculares, ou seja, eles não se dissociam, eles não vão haver quebra. Então, você vai se preocupar exclusivamente com a quantidade de soluto, a quantidade inicial de soluto que está sendo colocado. Então, repare que A e B eu tenho a mesma quantidade. Independente de ser substâncias diferentes, como sacarose e ureia, eu vou usar a quantidade como referência. Logo, 0,5 e 0,5 é igual à pressão de vapor. Em C, eu não tenho 1 mol, ou seja, eu não tenho o dobro. Logo, a pressão de vapor vai ser 2 vezes menor, ok? E aí, eu tenho aqui as alternativas e ele pede para marcar quais seriam as opções. Então, a certa seria a letra B e a letra C, que seria a pressão de A e B iguais, enquanto que a pressão de C é diferente, sendo que ela é menor
de A e B, ok? Bom, gente, eu quero agradecer vocês por essa aula, por esse momento e incentivar a vocês a assistirem às aulas 3 e 4 do Enem para completarmos o assunto do PET volume 2. Encontramos vocês mais pra frente. Até mais!